porta do Senhor, que você possa entrar nesta porta e encontrar pastagem para a sua vida. Que Deus assim nos abençoe. Charles, tem a oportunidade nessa hora de trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Fique à vontade aí, que Deus te use para o louvor da sua glória. Bem, meus amados, é uma satisfação enorme. Eu reitero essa afirmativa, que é uma satisfação quando estamos aprendendo com homens de Deus. Não é? Eu gostaria de ler aqui, no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Veja que mensagem poderosa, impactante, firme, como são todas as palavras de Deus. Eu quero trazer uma meditação rápida, a respeito de uma temática que eu construí ela essa semana. Eu estive pensando sobre o que vem a ser prioridade para Deus. O que é prioridade para Deus? Segundo a Bíblia. O que é mais importante para Deus? Será que existem coisas mais importantes do que outras? Essa foi meu questionamento. Será que no cristianismo, no evangelho de Jesus Cristo, será que no mundo da religião verdadeira, existe uma coisa mais importante do que outra? Existem pesos de verdades? E eu, analisando a Bíblia Sagrada, observando a concordância bíblica, eu observei que existe sim alguma coisa com relação a esse assunto. Então o tema da mensagem, rápida e breve, sucinta, concisa, é esse: o que é prioridade para Deus segundo a Bíblia? O que é prioridade para Deus segundo a Bíblia? Observando aqui esse texto de 1 Samuel capítulo 15, Deus havia dado uma ordenança a Samuel que ele dissesse a Saul, porque Saul era o rei de Israel. Ele reinou 40 anos sobre Israel. O primeiro rei do Reino Unido, porque depois houve a divisão, mas o Reino Unido foi Saul, o primeiro rei, 40 anos. A ordem de Deus para Saul era que ele destruísse Amaleque, todos os amalequitas, inclusive o rei e todos os gados, animais, crianças, velhos, mulheres, tudo de Amaleque, dos amalequitas, deveria ser destruído. Samuel deu essa ordem e foi embora. Saul executou o juízo de Deus sobre os amalequitas. Mas Saul poupou a vida de Amaleque e de gados. A justificativa de Saul foi: esse gado é para oferecer a Deus. Deus gosta de sacrifício, então eu vou oferecer a Deus. De repente Deus brada aos ouvidos de Samuel e diz: Samuel, vai até Saul, porque ele fez uma coisa errada. E é aí que ele transmite esse versículo 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Parecia ser um ato digno. Saul vai oferecer sacrifício a Deus, Deus gosta desse sacrifício. Mas tem que se observar o seguinte: existem as prioridades para Deus. Em primeiro lugar, para Deus é o obedecer e não o sacrificar. Se bem que Deus foi quem instituiu o sacrifício levítico. Deus foi quem instituiu que os hebreus deveriam oferecer seus animais, seus bichinhos, a Deus por meio do sacrifício diário e anual, para perdão de pecados, para sacrifício de paz, holocausto, enfim, eram alguns sacrifícios. Mas aqui Deus disse que ele deveria destruir tudo que era de Amaleque. Existe um texto na Bíblia que diz que até a fazenda do ímpio ela é amaldiçoada.
Existe um versículo, depois eu vou procurar ele e falo. Até a fazenda, os bens, as propriedades, tudo que for do ímpio é amaldiçoado por Deus. Inclusive o próprio ímpio. Então, se Deus amaldiçoou Amaleque e os habitantes lá, ele também deveria executar seu juízo matando todos os homens, mulheres, crianças, o gado, tudo. Não, nada deveria ser poupado. Porque para Deus o importante é obedecer. O que é que eu quero dizer aqui nessa noite? É que a obediência está acima de tudo. Você pode orar muito, você pode jejuar várias vezes na semana, você pode ler muito a Bíblia, conhecer de Gênesis e Apocalipse, você pode frequentar o culto de segunda a domingo, você pode dar um dízimo gordinho, um dízimo, você pode dar ofertas, você pode frequentar todos os cultos da igreja, você pode ser um fiel cristão. Mas se você não obedecer a palavra de Deus, você não está fazendo nada. Você pode ralar o seu joelho, ficar como Tiago. Tiago era conhecido como joelho de camelo, porque Tiago orava demais. Você pode orar muito e jejuar muito, mas se você não obedecer a palavra de Deus, você não está fazendo nada, é debalde, é em vão. É inútil o que você está fazendo. Em primeiro lugar, obedecer a Deus. Foi o que Deus ensinou aqui com esse texto ao povo de Israel, ao ímpio Saul, tá certo? E está ensinando a nós nessa noite. O obedecer é melhor do que o sacrificar, é melhor do que oferecer sacrifício. Então está estabelecido aqui o que é prioridade para Deus, a obediência em primeiro lugar. Existe outro texto, Provérbios 21:3, que fala também de prioridade. Eu quero falar só sobre prioridade, o que é mais importante para Deus, o que ele considera mais importante em nossa vida. Provérbios capítulo 21, versículo 3 diz assim: exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Ponto final. Olha aí. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Mais uma vez, Deus pesando na balança as obras. De um lado, justiça e juízo, do outro, o sacrifício. O que é mais importante? Justiça e juízo. O que é justiça e juízo? Justiça é um termo que vem do hebraico yasher, que quer dizer retidão no viver. Retidão no viver. Você tem que ser reto diante de Deus. Perfeito ninguém é, mas você deve procurar fazer o melhor para Deus. Ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e depois da manhã melhor do que amanhã. Sempre andando, melhorando os seus passos. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, devemos melhorar sempre. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, Oséias capítulo 6, versículo 3, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, melhorar os passos, irmãos. Melhorar os passos. Então, melhor do que o sacrifício, do que o holocausto, do que orar demais, jejuar demais, é fazer justiça e juízo. Ser reto diante de Deus. Em terceiro lugar, Mateus capítulo 9, versículo 13. Mateus 9, 13. É outro texto importante que fala de prioridade. Esse foi Jesus Cristo quem falou, o Mestre Jesus. Ele disse assim, 9:13 de Mateus: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Outra vez pesando na balança. De um lado a misericórdia, do outro os holocaustos. Novamente, sacrifício. O que é mais importante para Deus não são os holocaustos. Holocausto no hebraico quer dizer aquilo que sobe. Que dá a entender que quando o animal era sacrificado, ele era queimado naquela churrasqueira grande, que era o altar do sacrifício, e a fumaça subia. Daí que vem o termo holocausto, aquilo que sobe. Então, para Deus não é importante o sacrifício. Para Deus é importante, sabe o que? A misericórdia. E você sabe o que significa misericórdia? Misericórdia é um termo formado por dois outros termos, dois vocábulos, que é miséria e córdia. Miséria você já sabe o que é pesar, que é penar, que é sofrimento, que é dor, que é tristeza, que é lamúria. Misericórdia é sofrimento.
Aliás, misericórdia não, miséria, perdão, miséria. Miséria é tudo isso que dói, só de olhar. E córdia quer dizer coração. Daí que vem o termo cardio, coração. É sentir a miséria alheia. Deus é misericordioso em essência. E Ele quer que nós exerçamos misericórdia também. Que sejamos misericordiosos. Certa feita Paulo falou que sejamos misericordiosos. Então, diante de Deus, Ele não quer sacrifício. Ele quer misericórdia. Misericórdia. Você tem misericórdia do seu irmão? Você tem misericórdia? Você, quando vê alguém sofrendo, você jubila? Você se alegra com o sofrimento alheio? Ou você sente pesar e tenta ajudar o necessitado? Quantas vezes você ajudou um necessitado? A Bíblia diz que você vendo um necessitado e fechar o coração, como estará em ti a bondade de Deus, o amor de Deus em ti, se tu vendo um necessitado e fechar o coração, você tendo condições de não ajudar. Tá certo? Então é preciso pesar essas coisas na balança. Jesus, certa feita, falou em Mateus 25, que vai separar as ovelhas dos bodes. E aos que estiverem à sua direita, que são as ovelhas, ele dirá assim: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação dos tempos. Porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, tive nu e me vestiste, tive preso e foste me ver, tive doente e me visitaste. Aí alguém vai dizer: quando foi que te vimos assim, Senhor? Ele diz: quando fizessem a um dos meus pequeninos. Quando fizeste isso a um dos meus pequeninos cristãos, fizeste a mim. E aqueles que estiverem à sua esquerda, que são os bodes, ele vai dizer: afastai-vos, vão para o inferno. É esse o termo, vão para o inferno. Tá certo? Por quê? Porque eu tive fome, vocês não fizeram nada por mim. Tive sede, muito menos. Tive nu, vocês não me deram roupa. Calçados, não me ajudaram na minha enfermidade. Não me visitaram quando estive preso. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Tá vendo que as obras pesam para a salvação? Pesam sim. Jesus foi quem ensinou, irmãos. Jesus foi quem ensinou. Então a misericórdia é muito importante. Salmo 51, versículo 16 e 17. Diz assim: pois não te comprases em sacrifícios, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria. E não te agradas em holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Olha aí. Mais outra vez pesando na balança. De um lado, o coração contrito e arrependido e compungido. E do outro, os sacrifícios. O que é mais importante para Deus? Mais uma vez, sacrifícios anulados. Mais importante, coração contrito e arrependido. Você se arrepende dos seus pecados? Você confessa seus pecados a Deus? Eu já vi várias vezes atrizes e atores de televisão dizendo assim, sendo entrevistados. Olha que coisa interessante, entrevistados. E alguém pergunta assim, o entrevistador pergunta a eles: você se arrepende de alguma coisa da sua vida? Eles dizem assim, ó: se eu voltasse minha vida novamente, toda a minha vida, eu faria tudo novamente. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. E eu acabo comigo dizendo: esse é um covarde. Esse não sabe quem é Deus. Esse não conhece o Evangelho de Cristo. Porque se ele fosse sábio, ele diria: eu me arrependo dos meus pecados. Do que eu acertei, eu continuarei fazendo e melhorarei. Mas do que eu errei, eu quero me arrepender, porque eu cometi muitos erros e deslizes. Tá certo? Então, de pecados, a gente tem que se arrepender, irmãos. Salmista Davi, no Salmo 51 aqui, ele está falando do erro que ele cometeu com Batseba, a mulher, a filha de Eliã. Eliã era um homem. Hoje se usa Eliã para chamar mulher. Existe até uma cantora chamada Eliã. Mas Eliã é nome de homem. Eliã é nome de homem. Era o pai de Batseba. Tá certo? E Davi havia adulterado com Batseba. E ele aqui se arrepende do seu pecado e diz que os sacrifícios seriam inúteis para Deus. Deus não iria aceitar os sacrifícios dele. Por quê? Porque não teria valor nenhum. O importante para Deus nesse momento do pecado seria o coração arrependido. Que adianta orar, jejuar, frequentar e não se arrepender dos seus pecados, não entregar sua vida a Jesus, não mudar de vida, não ter uma trajetória mudada, transformada pelo Evangelho de Cristo, permanecer a mesma pessoa.
Não adianta de nada. E para finalizar o meu sermão, eu quero ler aqui em Marcos capítulo 12, versículo 33. Marcos 12, 33 diz assim: foi um escriba quem falou essas palavras. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos de sacrifício. Aí quando ele falou isso, aí Jesus falou para ele. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, porque não sabe falar uma coisa dessa, declarou-lhe Jesus: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Jesus fala aqui do que é mais importante. Mais importante do que todo. Aqui o texto diz assim, ó. Mais importante, que excede todos os holocaustos, sacrifício é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Olha aí. Quem não ama não conhece a Deus. Quem não perdoa não conhece a Deus. Agora, quem ama, conhece de verdade o Criador. Quem perdoa, conhece de verdade a Jesus Cristo. Porque Jesus é perdão. Jesus é amor, é a essência. A essência de Jesus é amor. E Ele quer que nós, como pequenos cristos, porque o termo cristão quer dizer pequenos cristos, imitadores de Cristo, sejamos imitadores dele e amemos como ele amou. Em 1 João 3,16 diz que ele é amor. João falou lá, na sua primeira epístola, que ele nos amou primeiro. Tá certo? Ele é amor e devemos exercer amor também. Então fica essa mensagem nessa noite. O que é prioridade para Deus? O que é prioridade? É o sacrifício? É orar demais? É jejuar demais? É ler demais? É frequentar demais? Essas coisas são importantes. Eu não quero negar, irmãos. Eu não quero negar. Orar é bom. Jejuar é interessante. Ler a Bíblia é muito importante. Frequentar os cultos nem se fala. É bom demais. É muito importante. Ofertar, dar o dízimo é muito importante. Agora, o que é mais importante do que isso é o que eu citei aqui, porque a Bíblia é quem fala. Primeiro, o que é mais importante é obedecer. 1 Samuel 15, 22. Provérbios 21, 3. O mais importante é exercer justiça, é ser justo. Em Mateus 9, 13, o mais importante é ser misericordioso. Em Salmo 51, 16, 17, o mais importante é ter o coração contrito e quebrantado. E em Marcos 12, 33, o mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que Deus abençoe a todos em Cristo. Amém. Amém. Bela palavra, né? Como é importante a gente refletir sobre essas coisas no mundo hoje, Charles. Fique aí à vontade para a gente interagir aqui um pouquinho, porque é o seguinte,